Bom dia. Esses dias eu estava zapeando, andando pelo YouTube, e eu vi um vídeo de uma menina que tinha o título assim: Nós lemos sempre a mesma coisa? Ou estamos todos lendo a mesma coisa? Isso ficou na minha cabeça. Eu até tentei procurar esse vídeo depois, mas eu não encontrei. E eu tenho pensado também na maneira como a gente está lidando com a leitura enquanto rede social, enquanto comportamento e tal. Eu lembro de um canal do YouTube do Pedro Bernardi, que ele fala sobre guitarra, mas ele também comenta que existem pessoas que gostam tanto de falar sobre a parte técnica da guitarra, sobre equipamento, sobre esse tipo de coisa, que às vezes as pessoas gostam mais de falar sobre do que de fato tocar guitarra. E ele achava isso meio estranho porque para ele era o contrário. Ele gostava dessas coisas, mas ele gostava mais de tocar. E eu fiquei pensando sobre a leitura. Às vezes eu acho que a gente está mais gostando de falar sobre livros do que de fato ler livros. E um dos hábitos de quem gosta de ler livros, que não está vinculado somente com a performance de ler livros, né, ainda mais hoje em dia que a gente fala sobre capital cultural e tudo mais, um dos hábitos é você visitar um sebo e conhecer livros que você não sabia que existia. Simplesmente descobrir ele de uma maneira espontânea, lendo a sinopse, investigando a capa, os paratextos, né, aquelas coisas que ficam em volta da capa, da quarta capa e tudo mais. E às vezes você descobre coisas que são muito preciosas. E um dia desses eu fui no sebo, tava lá vasculhando a parte de teoria literária e eu encontrei um livro que pra mim é muito precioso. E eu encontrei este livro aqui que se chama Sobre Sonhos e Outros Diálogos, que são entrevistas que são dadas do Jorge Luiz Borges ao jornalista Oswaldo Ferrari. O Jorge Luiz Borges, para quem não conhece, talvez seja um dos maiores nomes da literatura mundial, mas também um dos maiores nomes da literatura da América Latina, porque ele era um escritor argentino. Qual a celebridade vem na sua cabeça quando eu falo sobre a Argentina? Eu acho que é o Maradona, né? Realmente, Maradona é muito grande. Seria o Maradona o Jorge Luiz Borges do futebol ou o contrário? Será que o Jorge Luiz Borges ele é o Maradona da literatura? Lembrei agora do Messi, né? O Messi disse que ele é o Ginóbili do futebol. O Ginóbili era um jogador da NBA, do Santo Antonio Spurs e tal. Enfim, esse livro é muito precioso porque eles são diálogos, são entrevistas que o Jorge Luiz Borges deu para esse jornalista, só que ele deu numa condição muito diferente. Ele já tinha 84 anos de idade, já estava cego também, então ele era incapaz de poder exercitar aquilo que ele mais gostava, que era ler. Só que o Jorge Luiz Borges, ele era uma pessoa genial, assim. Ele é uma pessoa que tinha contato com literatura mundial em diversos idiomas. O cara falava alemão, italiano, inglês fluentemente e, além disso, produzia em espanhol e, obviamente, lia literatura em língua espanhola. E com tudo isso, o cara tinha uma carga de conhecimento gigantesca, né? Ele foi diretor da Biblioteca Nacional em Buenos Aires, foi professor universitário também. Ele era um cara que eu considero um gênio. E aí quando você pensa, ok, ele tem 84 anos, é cego, você já imagina uma pessoa muito frágil, que às vezes não consegue também ter uma lucidez muito grande na sua exposição de fala, de pensamento, porque já é velhinho, né? Poupa energia para coisas que são mais significativas para a idade e tudo mais. Só que não é o caso do Borges, assim. Mesmo sem poder enxergar e apenas falando na entrevista, o cara consegue compor frases muito bonitas, consegue construir um pensamento muito sólido, muito complexo, e eu acho isso muito rico. Por exemplo, ele consegue citar poemas, estrofes inteiras só de memória. Acho que ele tem uma memória fantástica, uma memória incrível, talvez até muito parecido com o Funes, o Memorioso, que é um conto do próprio Borges, que fala sobre um cara que lembra de todas as coisas e ele vai ficando cada vez mais se isolando, vai ficando deprimido, porque afinal de contas a gente precisa escolher memórias para poder viver bem, né? Acho que o Jorge Luiz Borges é uma espécie de Funes, só que de um modo mais feliz. Uma pessoa que sabe escolher as coisas que vai lembrar e tudo mais, né? E ele lembra de literatura. O cara consegue citar coisas do século XV, XVI, de vários lugares do mundo, consegue declamar os poemas de outros autores, mas dele mesmo também. Enfim, é um cara que tem uma memória fantástica, impressionante e consegue demonstrar todo esse conhecimento nessas entrevistas. Toda vez que alguém vem me elogiar, porque eu escrevo, tenho alguns livros publicados e tal, que é algo que é comum, né? As pessoas admirarem artistas que de alguma maneira já conseguiram publicar ou tem um trabalho que está sendo distribuído por aí. As pessoas vêm me elogiar, eu penso assim, e alguém me chama de inteligente, eu penso, essa pessoa não conhece o Jorge Luiz Borges. Porque realmente o cara era fascinante, né? Por exemplo, além de falar vários idiomas, como eu disse, ele é doutor honoris causa, acho que é essa expressão, né?
que é um doutor que ele não fez o processo de doutorado, mas ele foi nomeado doutor por aquela universidade pelos serviços prestados na sua área. E ele é doutor honoris causa no Japão, na Alemanha, em Creta, acho que na Grécia, em Cambridge, em Oxford. Ele é doutor honoris causa, se eu não me engano, em uma universidade da Itália. Ou seja, o mundo inteiro reconhece o valor que ele deixou para a literatura. E uma característica interessante do Borges também é que ele tinha uma espécie de humildade muito latente, assim. As pessoas davam o título de doutor honoris causa para ele, ele dizia que ele acreditava que a tradução tinha melhorado o texto dele, porque não fazia sentido as pessoas terem presenteado ele com tantas laureas e tudo mais. Mas era uma humildade dele, né? Afinal de contas, ele mereceu tudo isso que ele conquistou. Mas vamos falar do livro, né? O Osvaldo Ferrari conduz a entrevista de uma maneira muito interessante, porque ele vai pegar vários temas que o Borges já tratou ao longo da vida, né? Sobre sonhos, sobre labirinto, que é um tema que o Borges amava escrever, vai falar sobre a própria literatura, o desejo do ser humano de criar ficção e imaginar coisas, né? Então, ele vai pegar meio que a carreira do Borges, antes desses 80 anos passados, né? E vai tentar destrinchar em temas correlatos. Eu acho isso muito fascinante. Acho que é muito rica a maneira como acontece e também o Borges consegue responder de maneira muito poética. Ele faz literatura sem escrever literatura. É muito parecido com a ideia que a gente tem da origem da literatura, né? As histórias surgem não na escrita, surgem no contar histórias para as crianças, para as próximas gerações. Então a literatura surge na fala, na oralidade que a gente diz, né? E aí o Borges meio que traz isso de volta com espécies de ensaios falados, né, nessas entrevistas. Então é muito legal para quem gosta de literatura também encontrar o pensamento de um autor, sabe? Como ele enxerga a vida, como ele experimenta as coisas, isso é muito legal. Tem algumas coisas que eu não concordo, né? Por exemplo, o Borges, ele é argentino, né? E os argentinos, eles têm uma ideia de que eles são europeus no desterro. Ele usa essa expressão, europeus no desterro. Que é como assim, nós somos europeus, mas estamos longe da Europa. É o que não é verdade, né? É um país colonizado, assim como o Brasil e todos nós aqui na América Latina e vários países em outros lugares do mundo. Mas, enfim, né? Essa é uma noção que eles têm lá e que é cultural e tudo bem. Eu respeito, isso não me tira do livro, apesar de eu discordar. Só que quando eu concordo, eu não só concordo, eu chego a me emocionar, eu fico muito empolgado com as coisas que o Borges diz. Então nesse livro ele fala sobre identidade, sobre cultura, ele fala sobre o papel da literatura na formação de cada país e da sua cultura, ele fala sobre amor, ele fala sobre sonhos, e esses temas eles vão se relacionando de um jeito muito legal e me faz pensar inclusive sobre o meu propósito como escritor, meu propósito como educador, meu propósito como ser humano, né? Enfim, é algo que enriquece bastante a nossa experiência enquanto a gente lê. Inclusive, eu queria ler um trecho com vocês aqui de uma página que ele fala sobre os sonhos. Ele vai citar um autor lá do século XVIII e vai dizer o seguinte: quando sonhamos, somos, ao mesmo tempo, o teatro, os atores, a peça e o autor. Somos tudo isso ao mesmo tempo. O sonho é o mais antigo dos gêneros literários. Ou seja, à noite, todos somos, de alguma maneira, dramaturgos. E essa citação mostra uma coisa que é muito bonita da arte, é que a gente não pode viver sem a arte. Sonhar e escrever são coisas muito parecidas. Nem sempre a gente que é escritor tem controle daquilo que a gente escreve, porque tem várias coisas que são subjetivas, coisas que a gente viveu ao longo da vida, e quando a gente está escrevendo elas vão surgindo de maneira muito involuntária. E o sonhar também é um pouco disso, né? A gente está construindo uma história que às vezes é maluca, mas carrega muito daquilo que a gente viveu durante o dia, ou viveu durante a vida, né? Os medos, as expectativas, as ansiedades, né? A própria sexualidade, o Freud vai descobrir também. Então, o sonho é meio que um exercício da imaginação. E ele diz isso de maneira brilhante, né? Dizendo que, no fundo, todos nós somos artistas, né? Porque a gente sonha e o sonho talvez seja uma espécie de arte também. Isso é ótimo, porque ele explica de uma coisa muito complexa de uma maneira muito leve. E mesmo sem poder enxergar e já com essa idade bastante avançada, ele constrói um texto que esteticamente é muito rico, assim, uma construção de frase que é muito bonita e que são daquele tipo que dá vontade de postar no Instagram, nas redes sociais e falar, gente, prestem atenção nisso, que isso é muito profundo. Tem uma outra coisa que ele fala no livro que é uma coisa muito legal, que é sobre como a arte surge, né? E eu queria ler para vocês aqui também. Bom, Whistler, o famoso pintor norte-americano, assistia a uma reunião em que se discutiam as condições da obra de arte. Por exemplo,
a influência biológica, a influência do ambiente, da história contemporânea. Então, Whistler disse: Art happens. A arte acontece, a arte ocorre, ou seja, a arte é um pequeno milagre. É uma maneira muito bonita de dizer que a arte não tem muita explicação, né? Ela é um pequeno milagre, um acontecimento único. Ele é autêntico, né? Não existe como a gente explicar ela de maneira muito profunda, teoricamente, a não ser experimentando ela mesma. E para quem é artista sabe que é como se a gente estivesse numa constante oração para encontrar esse milagre. Em suma, este livro aqui, que é um de 3 volumes, ou seja, eu quero comprar os outros 2 para eu ler todas essas entrevistas também, é um tesouro. Assim como o Borges é um tesouro para a literatura, esse livro também é um tesouro para quem aprecia a literatura, a arte e quer saber um pouco mais sobre o pensamento de um autor tão importante. Sim, bom, tem se tentado tirar a poesia de todo lugar. Na semana passada me perguntaram em diferentes ambientes. 2 pessoas me fizeram a mesma pergunta. A pergunta é: para que serve a poesia? E eu disse: bom, para que serve a morte? Para que serve o sabor do café? Para que serve o universo? Para que sirvo eu? Por que servimos? Que coisa mais estranha que perguntem isso, não é? Ele está falando da poesia, mas eu acho que a gente pode expandir para o sentimento poético. Quando a gente consome um filme, quando a gente vê uma série, quando a gente lê um livro, quando a gente lê um poema, a gente assiste um espetáculo de balé, a gente assiste uma peça de teatro, a gente lê uma história em quadrinho, a gente aprecia uma pintura, uma escultura, qualquer outro tipo de arte. Quando a gente tem essa experiência, ela não é explicada, ela não serve para algo, mas ao mesmo tempo é como se a gente perdesse um pouco da vida. Quando a gente não aprecia a arte, a gente está perdendo a oportunidade de enxergar a nós mesmos como humanos, como pessoas que são complexas e carregam coisas que são muito mais profundas do que estão na aparência. É isso, gente. Muito obrigado. Curtam o vídeo se vocês acharam legal. Não se esqueçam de se inscrever neste recente canal. E é isso. Se vocês sabem de alguém que gosta de literatura, mande esse vídeo para quem gosta de literatura fora dos holofotes. Um beijo. Pera lá, aqui tem um mosquitinho voando aí no vidro.